Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Se vocês lembram da última aula, e quiserem pontuar alguma coisa, a gente começa aqui essa aula, de repente, pegando algum gancho que ficou no final da aula passada. Se vocês lembram, anotaram alguma coisa aí. Se não, a gente dá continuidade aqui. Então, vamos lá. A gente estava falando, só para não perder o fio da meada, sobre a origem do pecado. Foi isso? Falamos sobre a tentação, a culpa, o juízo, a redenção. Esses foram os pontos, E aí eu quero começar lendo um texto lá de Deuteronômio, capítulo 30, com vocês, para a gente dar continuidade aqui a esse ponto. Ainda estamos falando sobre a origem do pecado, tá? Para não perder aí, esse nortezinho aí. Então, sobre a origem do pecado. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículos número 15 ao 20, tem um texto aqui que eu quero pegá-lo para que a gente pense aqui no que aconteceu ou no que Deus propôs lá no começo da humanidade, A gente está ainda falando ali do capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, Então, diz assim o texto de Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 30, melhor dizendo, verso 15 ao 20. Diz assim: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes os seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, na qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então Deus ele cria o homem para uma relação pessoal, e de amor, tá? Uma relação pessoal e de amor. Portanto, com escolha, E isso é apresentado naquelas duas árvores lá do jardim, quando ele coloca, porque a gente fica pensando, qual o motivo, que Deus colocou aquelas duas árvores lá, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida, são duas árvores distintas, E aí Deus disse, da árvore da vida, coma, porque na verdade o homem não foi criado com propriedade eterna em si mesmo, Ele é uma criatura, portanto toda criatura, ela é finita, mesmo que há um espírito, como os anjos, por exemplo, mas eles são sustentados, sempre serão sustentados, e tudo que existe é sustentado por Deus, que é o único, que é um auto-existente, o auto-suficiente, que não é sustentado por ninguém, por nada, que nunca teve um tempo, uma ocasião que Deus não existisse. Deus é a origem, a fonte de toda a possibilidade de vida, material, imaterial, visível, enfim. E aí o que acontece? Então Deus coloca a árvore da vida para que o homem então viva eternamente. É por isso que depois do pecado, Deus ele proibiu que o homem tivesse acesso à árvore da vida. Porque senão, mesmo na condição de pecador, se ele tivesse acesso à árvore da vida, ele não morreria, Mesmo na eternidade, a gente vai estudar isso em escatologia, que é uma matéria que fala sobre o final dos tempos, estuda Apocalipse e outros textos escatológicos. E a gente vai ver em Apocalipse que na eternidade, mesmo na eternidade, nós precisaremos ser sustentados por Deus. Tanto é que há uma árvore
que aparece lá no último capítulo de Apocalipse, né, o 22, que essa árvore é o que dá saúde às nações, enfim, é o que vai manter o ser humano, mesmo totalmente restaurado, mesmo sem pecado, mesmo, né, com toda a plenitude da glória de Deus, vai mantê-lo por toda a eternidade. Isso Deus mostrando que mesmo na eternidade, com toda a plenitude, o homem sempre dependerá de Deus. Agora a questão é, aí coloca essas duas árvores. Uma então que a gente já viu que Deus proibiu, que era o da ciência do bem e do mal. Deus, ele consegue, Deus, ele pode, Deus é o único que ele se relaciona, tem contato com o mal e não se corrompe por ele. O homem não. Quando ele passou a ter contato com a ciência do mal, do bem e do mal, né? Então ele se corrompeu. Então só Deus que pode ter essa relação nesse sentido, né, de conhecer, de ter algum contato e não ser corrompido, porque Deus é absolutamente santo, perfeito, né, não tem como ele se corromper. Já os anjos não, e a gente viu que se corromperam, né, antes da criação do homem. Os anjos se rebelaram, alguns anjos se rebelaram, e é mesmo criado os santos, perfeitos e etc e tal, se rebelaram. Os homens também, foi criado santo, perfeito, e mesmo assim se rebelaram, porque são seres que não são absolutamente santos. Só Deus tem essa propriedade, por assim dizer, né? Enfim, mas aí o que Deus faz? Cria o homem e não cria o homem como um robô, uma máquina. Lhe dá a oportunidade de decisão, porque Deus escolheu assim. A gente não sabe explicar tudo, né? Mas Deus escolheu ter criaturas que se relacionassem com Ele a partir de uma livre decisão. Então é por isso que Deus ele coloca essa árvore aí da ciência do bem e do mal, para que o homem pudesse livremente escolher servi-lo, segui-lo, adorá-lo. Olha só que coisa interessante, como esse Deus, ele é generoso, ele é bom, tendo direito sobre sua criação, mas ele não se relaciona pelo seu direito de criador, né? Percebam, amados, como Deus é totalmente diferente de nós. E aí a gente percebe que essa árvore proibida, né, que eu quero aqui destacar um pouquinho, por que ela foi colocada lá de fato, né? Aí eu coloquei aqui para prover um teste pelo qual o homem pudesse amorosa e livremente escolher servir a Deus, dessa maneira desenvolver um caráter perfeito. Aí às vezes a gente está perguntando, mas o homem não foi criado perfeito? Como ainda precisaria desenvolver esse caráter? A gente vê a semelhança dos anjos. Os anjos foram criados antes, né, dos homens. A gente sabe disso porque Jó, capítulo de número 38, verso 7, nos dá essa ideia, esse indício, né, que quando Deus estava criando o homem, ou é 6 ou é 7, tá? Me ajude aí, confirme, né? É o capítulo 38, aí eu tenho certeza, só não sei se é o verso 6 ou 7, que Deus vai dizer, é uma conversa com Jó, na verdade, né? E ele faz perguntas, né? Jó, onde tu estava quando eu fundei a terra, né? E quando eu fundei a terra, os anjos, os filhos de Deus, a estrela da alva, são os termos que são usados para os anjos nesse texto aí. Jubilavam, né? É 6 ou 7, amados? Começa no 4. É o 4? É o verso 4? Ah, sim, não começa o 4, mas sobre as estrelas da alva, os anjos, os filhos de Deus, é o 7. Ah, sim. Mas é 7. Pode ler, por favor, só para confirmar. Quando as estrelas, o 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Isso, então olha só, o texto, ele vai então dar a entender que quando Deus estava criando a terra, os anjos estavam contemplando todos esses feitos de Deus. Imagine a cena, amados. Que privilégio desses seres, né? Vendo Deus dizendo, haja isso, haja aquilo, e tudo surgindo do nada. Como deve ter sido uma coisa assim, que até os anjos ficaram maravilhados, né? E alegremente cantavam. Sim, eles começaram a celebrar, a cantar, a louvar, a dar glória a Deus, a falar língua estranha, sei lá, se são pentecostais, começaram a dar uns pulinhos lá, fazer alguma coisa assim, né? Mas a questão é, então os anjos também, eles desenvolveram, por assim dizer, esse caráter santo, absolutamente santo, a partir de uma decisão, porque eles também foram criados livres, né? Eles também foram criados livres. Então houve uma rebelião no céu que alguns decidiram não seguir a Deus. Então esses anjos se corromperam de tal forma que se tornaram demônios, né? Quem são os demônios? São seres angelicais que foram corrompidos na sua santidade e aí se tornaram demônios. E esses anjos que não
se corromperam, que não seguiram a rebelião com Satanás, esses anjos, por Paulo, são chamados de anjos eleitos. Lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 20. Se não me falha a memória, é por aí, tá? Se não for, a gente acha aqui rapidinho. Mas Paulo chama eles os anjos eleitos, né? Justamente por conta dessa questão. É 5:21. 5:21. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. Então Paulo vai falar: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, né, que sem prevenção guardes essas coisas, não fazendo parcialidade, enfim. Mas ele coloca aqui os anjos eleitos, ele se refere então a esses anjos de Deus que não seguiram Satanás na sua rebelião. Então esses anjos, eles na eternidade, olha que coisa interessante, aqui a gente já vai entendendo porque, por exemplo, para Satanás não há possibilidade de arrependimento. Porque quando ele peca numa condição de eternidade, né? Então, não foi como o homem nessa transitoriedade da criação aqui na Terra. Porque o homem pecou, a salvação e a redenção o alcança, o restaura, né? E o leva novamente para Deus. Os demônios, não, ou os anjos na ocasião, eles pecaram diante de Deus na eternidade. Então não há possibilidade de arrependimento para eles, tá? Se corromperam de tal forma que não há mais essa possibilidade. Então o que acontece? Esses anjos que não pecaram, eles decidiram entregar o seu livre-arbítrio, por assim dizer, a Deus de uma vez por todas, na eternidade. Então quem os anjos de Deus se tornaram? Se tornaram aqueles que Deus queria que eles fossem quando foram criados. Só que a partir dessa decisão deles entregarem para todo sempre, né, as rédeas da sua vida, enfim, a sua existência a Deus. E os homens, quem serão na eternidade? Ou seja, os discípulos de Cristo, né, os redimidos, eles serão os seres humanos que Deus queria que eles fossem quando foram criados. Porque na eternidade, nós de uma vez por todas também entregaremos nosso livre-arbítrio para Deus, nossa existência. O cristão já deveria, né, ter esse exercício de não ter mais livre-arbítrio. Ou seja, quando eu entrego minha vida a Cristo, eu entrego a minha vida a Cristo. As minhas decisões, né, o meu projeto de vida já não deve ser o meu projeto de vida. Porque a gente às vezes não entende o Evangelho e as pessoas elas têm um relacionamento com Deus como eu buscar em Deus recursos que eu não tenho para que eu possa caminhar no meu projeto de vida, né? Aí a gente é treinado a orar a Deus sempre nessa direção. Senhor, eu estou precisando daquilo, o Senhor me ajuda, me dá recurso. Esse aqui é o projeto que eu tenho, o Senhor vai na minha frente, abre porta, faz o impossível, derruba o gigante. Né? Aí eu fico pensando, mas calma aí, deve ter alguma coisa de errado. Porque Jesus disse que se alguém quisesse segui-lo, tinha que renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Então nós devemos seguir Jesus na sua caminhada, no seu projeto de vida. Esse seria a proposta do discípulo de Cristo. Mas o pecado, ele corrompeu todas as nossas vontades. Nos deu assim uma visão de mundo muito distorcida. Então o pecado nos prejudicou nessa relação. Mesmo depois de resgatados, nós ainda sofremos esses efeitos do pecado. É por isso, amadas, que a gente precisa entender que mesmo nós que decidimos servir a Deus, ainda continuamos sendo afetados pelo pecado. Precisamos buscar desesperadamente todos os dias da nossa vida a direção de Deus para saber se o que pensamos é um pensamento de Deus, se o que sentimos é um sentimento correto, se o que estamos fazendo objetivamente é aquilo que Deus quer que a gente faça, a forma como nós projetamos a nossa vida, se de fato aquilo é o projeto de Deus ou é o nosso projeto querendo que Deus aprove nos dando as condições, né? Então olha como o pecado foi nos desajustando, nos desestruturando de todas as formas, né? Então é por isso que Deus colocou aquela árvore lá para que a gente pudesse decidir. E aí nós decidimos não servi-lo. Né? E aí deu no que deu, onde a gente chegou. Nós somos fruto do Adão, desse resultado aí da rebelião também. Mas quando eu digo nós, eu estou falando de humanidade, né? Estou falando objetivamente de cada um de nós. Porque na verdade nós somos aqueles que entenderam a rebelião e estamos voltando dessa rebelião, né? Nós nos convertemos
E a gente vai ver daqui a pouco sobre essa questão de arrependimento, que é de fato o arrependimento, né? Enfim, então coloquei aqui, sem a vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina, tá? Então por isso que Deus o cria com essa condição, mesmo sabendo que ele iria escolher o errado, né? Só que Deus providenciou então um caminho, e nós não lemos em Deuteronômio? Olha, eu ofereço para você a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Então, ele dá essa opção, não é? E aí é interessante que em Romanos, capítulo de número 5, versos 12, 13 e 14, esse texto vai nos mostrar que a escolha do homem é que deu origem ao pecado, tá? Então, esse é o ponto que nós estamos tratando e estamos encerrando aqui, né? Sobre a origem do pecado. Então, a origem do pecado teve na decisão do homem, tá? Romanos capítulo de número 5, versículos de número 12, 13 e 14, Paulo vai dizer o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então até a lei, ou seja, a lei de Moisés, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, até vir essa lei escrita, né? Mas a morte estava reinando. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ou seja, que pecou diretamente, né, contra Deus e pecou na revelação de ouvir diretamente de Deus. Então olha só, mesmo nós que não pecamos, ou todos aqueles depois de Adão que não pecaram nessa semelhança, eles mesmo assim pecaram. O qual é a figura daquele que havia de vir, ou seja, o Adão, né? Então haveria de vir outro Adão, que Paulo chama em 1 Coríntios do segundo Adão, o último Adão, que é Jesus, né? Então olha só, em Adão o pecado entrou, reinou, destruiu a vida do homem, corrompeu, depravou ele totalmente nas suas vontades, nos seus desejos. Então o homem passou a não ter condição de escolher Deus. O homem passou a ser limitado em saber quem era Deus. Aí foi fabricando um monte de deuses, ídolos, imaginações e tal, criando diversas religiões, né? Então o homem, ele ficou incapaz de buscar Deus. Aí Deus precisou fazer o quê? Vir até o homem. Isso se dá, inclusive, né, figuradamente, quando Deus vai até Adão e aí pergunta: onde estás, Adão? Olha só, quem foi atrás do homem? Foi Deus. Não é o homem que foi até Deus e disse: Senhor, eu pequei contra o Senhor, estou nu aqui, desobedeci a ti. Não, ele fugiu, ele se escondeu, ele criou medo em relação a Deus. Foi Deus que foi até ele. E a gente vê isso em todo o Novo Testamento, Deus indo até o homem para resgatá-lo, enviando profetas, né, se revelando de muitas formas, através de figuras angelicais, enfim, Deus sempre vindo e resgatando o homem em toda a história. Então, na verdade, o Evangelho é Deus vindo para resgatar o homem. A proposta da religião é a tentativa do homem de se salvar e alcançar a divindade. Isso é mostrado na Torre de Babel, por exemplo, ou nas religiões, né, que eles sempre tentavam fazer alguma coisa para agradar a divindade. Então até hoje a gente ainda tem essa coisa na cabeça, que nós temos condição de fazer alguma coisa para agradar a Deus, e nós não temos. Mesmo nós que fomos alcançados pelo Evangelho, o pecado, porque assim, o pecado, não é que eu peco, eu não peco, eu sou pecado, é diferente, né, mano? Nós somos pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Não é que eu pratico pecado aqui e outro ali, e aí vou me tornando pecador à medida. Tem um pecadorzinho que é uma criança, né? Aí vai crescendo e vai se tornando mais pecador. Não. Ele é pecador na natureza, a criança, e sempre será. Mas não é que ele vai pecando e vai se tornando mais pecador. Não, ele vai pecando mais porque é pecador. E não tem como fazer outra coisa. Inclusive, se não for sendo corrigido ao longo da vida, aí a gente vai vendo como que esse anjinho, essa criancinha, pode se tornar um monstro, né? Figuradamente falando, né? Ou um demônio, como dizem, né? Se não é um ser humano, é um demônio, de tão cruel, de tão desfigurado de humanidade que fica a pessoa. Então, só para a gente entender essa dinâmica aí, a respeito da origem do pecado. Então, a origem do pecado tem na escolha de Adão, que nós também escolhemos
e tal. Na outra matéria a gente vai ver qual é o processo inverso disso, né? Deus nos alcançando. Tudo bem? Podemos ir para frente? A gente vai ver a natureza do pecado. Vimos a origem e agora a natureza do pecado, né? O que é pecado? O que é pecado? Então a Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, né? Os quais nos explicam algo de sua natureza. Então vamos lá. O Antigo Testamento, ele traz a ideia de errar o alvo. A palavra pecado, tem outras ideias aí, mas tem essa ideia central, errar o alvo. Então o que é pecado? Quando a gente erra o alvo. A gente tem um alvo. Qual é o alvo? Viver segundo a natureza de Deus. Atingir Deus, por assim dizer, né? Mas a gente erra. Então você tem essa palavra pecado, que é o nome da nossa matéria, vocês lembram, amados? Qual é? Amartiologia, né? Tudo que é logia é estudo. Então é estudo do amartia, do pecado, hamartia, né? Então a palavra hamartia, ou hamartano, ela traz essa ideia de errou o alvo ou tortuosidade, aquilo que ficou deformado, aquilo que é torto, né? Que é o contrário de retidão. Quando a gente lê Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a gente vai percebendo esse contraponto, né? Então, retidão, aquilo que é reto, aquilo que é direito, aquilo que é justo, capítulo 7 de Eclesiastes, versículo número 29. Isso é bom, é criado por Deus e expressa a natureza de Deus. O que é reto, né? A palavra, a ideia, retidão. E aí o contrário é o que? Tortuosidade. E aí o capítulo 7 de Eclesiastes, verso 29, aleluia, aqui tem louvor, tem tudo, aqui é uma bênção, daqui a pouco a gente passa até a salva. Então olha só que coisa interessante. Deus criou o homem reto, né, que está escrito aí, mas ele buscou muitas invenções. Tem versão diferente? A minha tá. Tudo que aprendi, né, se resume nisso. Deus nos fez simples e direito. Mas nós complicamos tudo. A tua versão é NTLH, né, Mané? Deve ser NTLH, nova tradução, linguagem de hoje. Isso, adivinhei, hein? Não é de Deus a adivinhação, mas tô brincando, é porque eu conheço aí a tradução. Então, olha só, Deus nos fez simples, né? Outra versão pode estar Deus nos fez justos, Deus nos fez reto. Então a ideia é sempre essa, né? De uma perfeição de Deus ao nos criar. Olha aqui para mim, ó. Tem um ponto aqui, tô vendo a câmera aqui, você não sai fora aqui, pronto. Deixa eu ajustar. Aqui, ó, um ponto aqui, imagina isso aqui é o homem. E outro ponto aqui, isso aqui é Deus. Na física, o que é entre um ponto e outro, qual é a distância mais curta? A reta? É a reta, não é? Porque se for algo sinuoso, algo tortuoso, isso aqui vai demorar mais, talvez nem chegue, porque se desvia. Então é a reta. Vida de retidão alcança Deus. Olha que coisa interessante, né? O alinhamento entre a natureza de Deus é o que nos faz nos aproximar dele. O grande problema é que essa retidão a gente nunca conseguiu alcançar, porque nós somos tortos por natureza. A gente erra o alvo sempre, a gente não acerta, a gente peca todas as vezes. Nós não temos condição mais, a partir do pecado, como a gente falou, de atingir o alvo, de agradar a Deus. Essa ideia de que eu possa agradar a Deus, ela é religiosa e isso já demonstra a nossa incompreensão da natureza de Deus. Só de pensar que eu posso fazer alguma coisa para agradar a Deus, nós não conhecemos Deus, sua natureza, santidade, problema do pecado. Então, só nessas conclusões a gente já está mostrando, ó, de fato a gente está totalmente errado, totalmente perdido nos pensamentos, nas conclusões. E aí a gente percebe que até hoje é assustador isso, porque a gente está falando de milhares ou milhões de anos e o ser humano parece que não consegue, né? E os evangélicos e os crentes, os religiosos não conseguem entender a revelação de Deus, que isso não é possível. E as pessoas ainda vivem nessa ideia de que podem fazer alguma coisa para agradar a Deus. Nós não alcançamos o padrão de santidade de Deus, esse é o ponto. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter um estilo de vida que honre Deus, que dê um bom testemunho, que glorifique Deus. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente não pode fazer nada para que Deus possa olhar para nós e falar assim, eu me agrado de você.
Só teve um ser humano em toda a história da humanidade que a voz de Deus se dirigiu dessa forma: este é meu filho, ele me agrada. Só houve um, amados. Não teve Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ninguém, nem os apóstolos, muito menos, que Deus falou isso. Só Jesus. Porque Jesus, de fato, foi o único ser humano que não pecou, que não errou o alvo, que viveu do início ao fim, obedecendo a Deus em tudo, cumpriu, atingiu, ele correspondeu ao padrão de santidade de Deus. O único ser humano foi Jesus. Todos os outros, ainda que são homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, não conseguiram. Porque é o seguinte, depois a gente vai ler um pouquinho mais para frente, né? Algum texto lá em Romanos, que eu não estou lembrando aqui, mas a gente vai ler, talvez chegue lá. Que Paulo diz assim: você quer obedecer à lei? Quer viver pela lei? Viva. Pode viver. Só que se você errar em um ponto apenas, você é culpado de todos os outros. Você quer ser justificado, inocentado pela lei? Tudo bem, viva a lei então. Agora, se você errar em um pontinho, você já perdeu tudo. Então, ou seja, é impossível. Nunca ninguém conseguiu isso. Essa obediência irrestrita à lei de Deus, né? Sempre transgredia de alguma forma, ficava em dívida com Deus. Então, essa conversa também que eu tenho crédito com Deus, outra balela, né? Não, mas eu tenho crédito com Deus. Eu orei bastante e tal. Uma época da minha vida orei muito, coloquei lá no Banco Celestial uma conta boa, né? E depois só vou sacando, ainda que eu não, mas essa ideia é totalmente distorcida, né? Aleluia, Deus te abençoe, te guarde, te leve bem longe daqui. Então, assim... Na verdade, é tudo sobre Deus, né? Sim. Nada é sobre nós, né? Mas a ideia religiosa é essa, que a gente pode fazer as coisas. Faça isso, jejue, ore, leia a Bíblia, faça boas obras, venha todo dia na igreja e tal, como se isso fosse contribuir para Deus nos abençoar. Aí as pessoas que elas são desonestas ou que já revela a mente nossa mesmo como é, então já que isso não vai fazer com que Deus me abençoe, me ame mais e etc e tal, então não vou fazer nada disso. Vocês perceberam então como a gente é desequilibrado, desajustado? E Paulo já tinha essa questão no seu tempo. Quando ele escreve Romanos, ele vai falar sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é isso aqui. Lá na próxima matéria a gente vai enfatizar esse conceito de graça de Deus, né? Mas só adiantando um pouco. Então a graça de Deus é isso, que não leva em conta o que a gente faz ou deixa de fazer. Deus nos abençoe, ponto. Deus nos salva e é unilateral essa salvação. Deus nos amou. O negócio é lá no passado, Ele nos amou. Não é que Ele nos ama ou nos amará, dependendo da nossa correspondência, da nossa atitude. Deus nos amou, é unilateral a ação de Deus. A salvação vem unicamente de Deus, alcança o homem, vai em resgate do homem. O homem estava morto, seus pecados, seus delitos, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, né, a partir do verso 1, até o verso 10 ele vai trabalhar essa questão bem. Mas enfim, então a gente entende aqui que nós somos torto por natureza. Então eu coloquei aqui, que o Antigo Testamento traz a ideia de errar o alvo, né? Essa questão do pecado, tá? Essa natureza. O andar torto, né? Ou tortuosidade, que é o contrário de retidão. Ou ainda violência e infração, tem essas ideias, né? Como alguém que viola a lei de Deus e se torna um transgressor, ficando em dívida. Como que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso? Vocês lembram, amados? Sobre esse ponto? Pai, perdoa as nossas dívidas. Então, olha a ideia, como nós estivéssemos de fato devendo, né, Deus, porque transgredimos uma lei dele. Não é isso que a gente faz na nossa sociedade? Pessoas que eles são transgressores, são criminosos, eles infringem uma lei, eles estão devendo para a sociedade, devendo para a lei, e precisam pagar. Aí você tem várias penas, né? E essa ideia, na verdade, a gente pegou de Deus. É Deus que nos dá esse senso de justiça e esse senso de que foi prejudicado alguém nessa relação. E nessa relação Deus foi prejudicado, foi ofendido. Ele só amou, Ele criou, Ele sustentou, e o ser humano ofendendo. Então criou-se uma dívida. E essa dívida, ela é impagável. Essa dívida, eu não tenho condição, não tenho recurso porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Não, mas não paga o preço que Deus vai te abençoar. Esses termos, eles vão construir na nossa cabeça que é possível fazer alguma coisa. O pagar o preço
Mas como que eu posso pagar o preço? Como que eu posso fazer algo que faça Deus se colocar em dívida ou então uma relação que Ele tem que fazer alguma coisa por mim porque eu paguei o preço? Ou Deus está fazendo algo em minha vida ou através da minha vida porque eu estou pagando o preço? Que preço é esse? Que moeda é essa que eu tenho para dar para Deus? Vocês estão percebendo? Se somos miseráveis, se a Bíblia diz que somos miseráveis. Mas Jesus disse que tem pessoas felizes nesse processo. Quem são os felizes? Os miseráveis. Ele não disse em Mateus capítulo 5, verso 3 ou 4? 3 ou 4, confiram aí por gentileza, a gente vê o texto. Jesus disse que tem pessoas felizes nesse processo quando entendem essa verdade. Deve ser capítulo 5, verso 3 ou 4, tá? Bem-aventurados, né? Da irmã Néia deve estar felizes já, acho que nem bem-aventurado está mais, né? É mais simplificada. 5, 3. É o 3 ou 4. É felizes. Já está feliz aí, né? Que a maioria é bem-aventurado, né? Mas a palavra bem-aventurado quer dizer literalmente isso, felizes. São os pobres de espírito, porque deles... Pessoas humildes, pois receberão os que Deus tem prometido. Isso, então o pobre aí está humilde, né? Na sua versão? Então olha só, pobre de espírito. Quem seria o pobre que Jesus se refere? É essa pessoa que entende que não tem recurso, que não banca a sua vida, que não tem como sustentar a sua vida. É um mendigo espiritual, é um sem recurso nenhum. E entra aqueles dois que foram orar no templo lá, né? É. Ah, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo. Olha as ideias. Não, mas usando isso aí, inclusive, para falar, ó, eu mereço, né? Ó, Senhor, eu mereço, eu estou jejuando, estou dando dízimo, estou aqui na tua casa, sou fiel, nunca transgredi uma lei do Senhor, nunca saí da igreja. Aí a gente vai juntando as parábolas, né? Do filho pródigo, por exemplo, mas não o filho pródigo em si, o irmão mais velho dele, né? Que tem essa... Porque o irmão mais velho dele representa justamente esse que quer se justificar. Nunca saí da tua casa, nunca desviei, nunca transgredi um mandamento teu. Como não? Olha que engano. Não tinha amor pelo seu irmão, não exercia misericórdia. Meu Deus do céu! Olha só, então assim, olha a ilusão de que nunca transmitiu. Um outro jovem chega até Jesus, né? Ou um jovem chega até Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Nossa, esse aí é do rico? É, do jovem. Eu quero sair dessa geração. Então pronto, olha só. Ele disse assim, Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Já estava errado na pergunta, né? Pelo menos na intenção do coração dele. Na intenção do coração dele, a pergunta estava errada porque a gente já vai perceber ao longo da parábola que a motivação do coração dele estava em, fazendo alguma coisa eu consigo salvação, né? E aí Jesus disse assim, tá bom, então guarda os mandamentos. Isso aí eu faço desde pequenininho. Será que faz mesmo? Tá bom, então faz o seguinte, você quer ser perfeito? Vende tudo que tu tens, reparte, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aquele jovem saiu muito... Me parece que em toda a vida de Jesus, os relatos, a única pessoa que saiu triste, com sentimento de tristeza, após encontrar Jesus, foi esse rapaz. Porque ele tinha muitos bens, era muito rico. Então, primeiro, não amava a Deus, não amava o próximo. Quebrou 2 mandamentos que derivam todos os outros. E como assim observa todos desde pequenininho? Vocês percebem como que a cabeça das pessoas elas vão sendo enganadas? Ou vão enganando, né, elas próprias nessa ideia de que eu estou fazendo a vontade de Deus, nunca transgredi, estou no centro da vontade de Deus. Esses termos me preocupam quando as pessoas vão usando isso aí, né? Estou no centro da vontade de Deus. Eu falei, nossa. Aí que eu acho que a gente não está mesmo. Não é? Quanto mais a gente pensa a respeito, principalmente desse século, nessa geração, a gente... Eu até tenho uma pergunta. A responsabilidade desses ministros que implantaram isso, porque para desconstruir isso, uma pessoa que não tinha entendimento, as pessoas, estou falando em geral, as pessoas, e elas implantam isso, para desconstruir isso não é fácil. Não é não. Não é fácil, estou falando de experiência própria. É a responsabilidade dessas pessoas, porque pela misericórdia de Deus coloca coisas, instrumentos, situações para nos libertar,
Mas mesmo assim, gera conflitos emocionais Sim. para a gente entender. E eu fico pensando, meu Deus, quanta responsabilidade que essas pessoas tinham de ensinar, mas aproveitaram para manipular a gente. Sim. E levando a gente para um caminho, esse caminho aí, de barganha, de achar que a gente Jesus, ele se encontrou com um povo aí com essa identidade. Não tem nada novo não, né? Não tem nada, a gente não reinventou nada, não é uma coisa nova. Então assim, o pecado, ele sempre foi pecado de diversas formas, mas a raiz é a mesma. Então Jesus se encontrou com um monte desses líderes religiosos que bem poderíamos falar, os pastores da época, os ensinadores, os pregadores da época, os professores de teologia da época, eram os fariseus e os escribas. E Jesus, ele foi muito duro com esses homens, dizendo assim: vocês são hipócritas porque vocês ensinam coisas que são mandamentos de vocês. Vocês fazendo isso, vocês invalidam a própria lei de Deus. Vocês criaram tantos preceitos. Vocês fazem pessoas que são seguidores de vocês, né, que são chamados de prosélitos. Vocês têm disposição de percorrer o mundo todo para fazer um seguidor de vocês, só que vocês nem entram no céu, nem deixam ninguém entrar e fazem filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Olha que palavra dura que Jesus dispensou a esses homens, que seriam os responsáveis para ensinar sobre a natureza de Deus, sobre a graça de Deus, né? Então hoje não tem nada novo, nada diferente, porque esses homens, e nós, amadas, nós, se não tomarmos o cuidado, a gente pensa fazer aquilo que é correto e estamos pecando, quando nós usamos desses nossos conceitos humanos. É por isso que a palavra, ela vem para nos corrigir toda hora. Então assim, a única segurança que nós temos é a palavra de Deus. Amém. É ela que nos traz ao centro, ao eixo, a sensatez, a lucidez, o discernimento. E esses homens vão deixando a palavra de Deus e vão criando suas próprias leis, seus próprios conceitos teológicos, vão criando suas religiões, fabricando um Deus segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamando de igreja, chamando de evangelho, não é? Então assim, nós não temos garantia nenhuma se nós andarmos por nós mesmos. Então tem que ser um dobrar de joelhos, tem que ser uma inclinação desesperada todos os dias para falar: Senhor, me salva de mim mesmo toda hora. Para que nem use essas mesmas armas e fique pior do que eles. Exato. Porque se a gente quiser, não é questionar, como o senhor pregou aqui, mas às vezes a gente tem a tendência de querer defender como se fosse, sabe? Aí a gente, eu pelo menos paro e penso assim: Senhor, não me deixe usar as armas que eles estão usando. Sim. Porque eu vou me tornar pior do que eles. Exato. Deixa ser aquilo que o Senhor quer, que é o amor, que é estender a mão, que é dar a outra face. Mas o sentimento dói. É lógico, eu sou ser humano, a gente vê assim: meu Deus, a que ponto nós chegamos. Exato, e assim, a gente tem um desafio muito grande, porque a palavra de Deus, ela é muito complexa, né? A gente estuda e a gente fala: poxa, tem um monte de coisa ainda que, sabe, parece que não encaixa, né, e tal. E sempre esse confronto com a nossa mente, que ela é corrupta por natureza, né? Então não tem garantia nenhuma de: tô salvo e agora vamos no automático, que é ladeira abaixo que tá tudo favorável. Não. Né? Não é ladeira abaixo, não. Não, ladeira abaixo só for com um acidente, né? Sair rolando e capotando. Mas assim, não tem nada favorável. A gente luta contra a nossa própria natureza, mesmo resgatados, ela não dá descanso. Paulo disse que é um combate diário, por toda a vida. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Eles se opõem-se um ao outro, para que eles não façam o que um quer e o que o outro quer. Nós temos que andar no espírito. E o que é andar no espírito para Paulo? É estar gerando ou sendo resultado do caráter cristão, amor, gozo, paz, tal. Ele vai falando a lista lá no texto, né? Isso é andar no Espírito, é você gerando esse fruto que representa ou que resulta o caráter de Deus, a natureza de Deus. Por mais que a gente tenha dificuldade em elaborar, em compreender algumas questões bíblicas, que eu acho que aquilo que é essencial está tudo muito claro, o grande problema não é a revelação de Deus.
O grande problema é o nosso ego, os nossos desejos que não querem se curvar diante da palavra de Deus. E a gente vai buscando e vai fazendo as manobras hermenêuticas, que a gente chama, né, de interpretação, para justificar os nossos pecados, as nossas vontades, o nosso projeto de igreja e de vida. Esse é o grande problema. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta também nos dias de hoje. Você vê, como Paulo disse, haverá nos últimos tempos mestres que vão criar, que vão apoiar, que vão gerar, né, doutrinas para satisfazer o desejo das pessoas. Os últimos tempos serão tempos trabalhosos demais nesse sentido. Pessoas egoístas, amantes mais a si mesmo do que a Deus, mais amigos do mundo, dos seus deleites do que amigos de Deus. Homens obstinados. Quando Paulo pega esse 2 Timóteo, né, capítulo 3, que eu estou citando aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Acho que é 2 Timóteo 3 que eu estou me referindo aqui. É isso mesmo. 2 Timóteo 3. Do verso 1, a gente vê até o verso 9, Paulo falando sobre essas questões. Mas é interessante, amados. Esse texto aqui, ó, de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, vamos até ler para a gente entender? Bora lá? Vocês me acompanham aí? Vou ler aqui, vocês acompanham aí, tá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, né, aqueles que amam excessivamente o dinheiro, presunçosos. Presunçoso, o que é um presunçoso? Eu falei da reta, lembra da reta? Vamos pegar ela de novo, essa representação? Então imagine aqui, ó, essa reta aqui é o Espírito, esse ponto aqui é o Espírito Santo, onde nós estamos, né? Essa outra aqui é o Paraíba. Paraíba dá quantos estados lá para cima? Uns 3, 4, né? Bahia, eu sou ruim de geografia. É uns 4 estados para lá, né? Então vamos colocar aí uns 3.000, 2.000, 3.000 quilômetros por aí, né? Mas imagine lá, não vamos andar muito não para a gente não se cansar, tá? Então imagine aqui, ó, que aqui alguém sai de carro aqui do Espírito Santo. Vou tentar ilustrar dessa forma sobre presunção. Então aqui, ó, você está aqui no Espírito Santo, pegou um carro. Imagine o melhor carro que a engenharia pode fabricar. É esse carro. Imagine o melhor piloto que pode existir no mundo. É esse piloto que está nesse carro que é o melhor que a engenharia pode fabricar. Imagine uma reta, uma estrada assim, ó, perfeita, sem ondulação, sem buraco, sem curva, sem nada. Perfeita. Imagine as condições do tempo, também estão sem chuva, sem vento, sem nada. O negócio está... Então você tem condições, você tem recurso, você tem tudo favorável. Aí ele sai daqui para atingir aqui o outro ponto, né? Aí ele para na Bahia, porque ninguém é de ferro, precisa descansar um pouquinho, né? Chegando aqui na Bahia, ele descansa um pouco, tal, se distrai. Aí ao invés de ele pegar essa direção, ele pega outra direção. Mas imagine, ele está com o melhor carro, é o melhor piloto, tem as melhores condições e a melhor pista. Então ele está numa linha reta, só que indo para o lugar, ou para o ponto oposto. Então quanto mais ele tiver condições, quanto mais tiver recurso, quanto mais tiver tudo favorável, ele está se distanciando de Deus. Necessariamente ele não está pecando porque não está atingindo o alvo. Ele está pecando porque ele está na presunção que está fazendo certo. Vocês entenderam, mano? O perigo aqui do pecado? Essa ideia de que estou fazendo certo, estamos tendo resultado, estamos isso e aquilo, só que... E aí quando se tem resultado assim, aparentemente positivo, aí que a presunção... Justifica. Justifica. Tá dando certo, né? Nem tudo que dá certo é certo. Não sei se a gente já falou sobre esse ponto, né? O pragmatismo, né? As coisas que dão certo, então deve ser certo, porque deu certo, está crescendo, né? Isso é, a gente tem esse critério de que os números eles aprovam a ação de Deus, os resultados eles aprovam a ação de Deus, né? A evolução. Só que eu acho interessante, câncer também evolui, é uma célula que está crescendo, endoidou tanto que cresceu, é o câncer, não é isso? O processo. Briga, discussão, desavença também evolui. Quando a pessoa morre, escreve-se no obituário, evoluiu para o óbito. Então crescimento, resultado, essas coisas que a gente diga positivo, nem sempre é algo positivo de fato. Mas voltando, deixa eu ver se eu consigo voltar, tá? Na presunção, né? Então olha só as características dos últimos tempos. Homens presunçosos, soberbos, orgulhosos, são pessoas não ensináveis, que a gente está falando aqui, né, nos bastidores, né? Gente que não é ensinável,
blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha, mano, desonrando as origens paternas, desprezando a família, as autoridades de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, teimosos, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, das sensações, de tudo isso que pode ser absorvido pela carne humana, né? Prazer mesmo e tal, do que amigos de Deus. Aí a gente pensa, isso é tudo ímpio, é tudo... Aqui está falando de religiosos, amados. Vamos prestar atenção aqui, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. São os mestres. Deus. Veja só. Olha o que o Paulo, ele dá o exemplo. Lá de Moisés, daqueles dois magos lá. Inclusive, ele fala o nome deles aqui, ó. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. A palavra réprobo quer dizer malvado, né? Quanto à fé. Réprobos quanto à fé não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Aqui Paulo está falando de uma população religiosa, amados, de um contingente religioso, de igreja. Não são de pessoas, os ateus, satanistas, essas coisas não. Paulo está falando aqui que nos últimos tempos haveria essa característica. Olha o que o pecado faz, engana. O próprio Paulo, ele diz aqui também, ó, no capítulo 3, só que aqui no verso 13, olha só que coisa interessante. Mas os homens maus e enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Que coisa horrível, né? Olha o que o pecado faz. É narcótico, que eu falei para vocês, torna insensível a consciência, aprendem sempre, nunca chega ao conhecimento, resistem à verdade, né? Eles criam suas próprias verdades. E lembra que eu falei para vocês que existe a mentira, a verdade, a mentira e a não mentira? Eu falei isso para vocês, não falei? Né? Então assim, não é a mentira escancarada, né? É esse verniz de verdade, esse verniz de piedade, essa aparência, essa falsa sensação de que são homens de Deus, piedosos, estão defendendo de alguma maneira a verdade de Deus, a obra de Deus, mas todos tortos, né? Todos aí dessa forma que a gente está falando aqui, que o pecado faz, tira a pessoa do centro, tira a pessoa de fato Pela primeira vez, e aqui eu vou encerrar com vocês, tá? A aula de hoje. Pela primeira vez essa palavra pecado, ela aparece na Bíblia como uma besta feroz. Olha que coisa interessante. Pronta para lançar-se sobre quem lhe der ocasião. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha só, a primeira vez que aparece essa palavra pecado na Bíblia, né? Essa ideia de pecado, esse conceito de pecado, ele aparece como essa figura, como uma besta, né? Um animal feroz que vai abocanhar, vai pular na pessoa para consumi-la. A gente precisa lembrar que esse texto está falando de dois irmãos, que um mata o outro, né? Assassina o outro. E aí Deus pergunta, e aí, cadê teu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Cara, mal educado, né? Responder para Deus desse jeito é muito mal educado, né? Eu lá sou porventura guardador do meu irmão. E aí, no verso 7, Deus diz assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha como Deus é bom, oferecendo o perdão. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então olha como Deus vai mostrando, ó, dois caminhos. O caminho do arrependimento, haverá restauração e salvação, e o caminho da morte, você segue o seu caminho. Porque se fizeres o bem, vai ter aceitação para você. Mas se não fizeres, o pecado jaz. Esse verbo jaz, jazer, sempre se refere àquilo que é relacionado à morte. Jazigo, o mundo jaz no maligno, né? Então esse verbo sempre vai se referir a coisas que são relacionadas à morte.
Então assim, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A versão tem diferente aí? Diga, amada. Que eu quero destacar aqui a ideia mesmo do texto. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominar, mas você precisa vencer. Olha só, a ideia do texto, do original mesmo aqui escrito no hebraico, é assim: o pecado está na espreita, olhando assim, ó, na fresta da porta, só esperando você passar para te devorar. Essa é a ideia. Ele antes dele fazer, ele não prestou atenção. Então Deus avisou. Deus disse: o pecado está como uma besta que vai te consumir. Está só na espreita, te olhando, né? Só como a caça, né? Ou melhor, o caçador que fica espreitando a caça. Só a oportunidade para abocanhá-la. Então olha só, mas o que o pecado, como ele aparece, né? Na primeira vez que a Bíblia relata a questão do pecado aqui. Como essa besta, como esse animal feroz pronto para se lançar sobre a pessoa que lhe der ocasião, ou seja, que pecar. Então esse é o ponto, e até aqui, né, na aula de hoje eu queria compartilhar com vocês. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus